Sempre que decretaram a morte política de Lula, erraram. Mas é preciso ter algum cuidado com o fogo amigo. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cauê Amaral clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cauê Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cauê Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 18 de fevereiro, são agora 6 horas da tarde e todos nós temos visto nos últimos dias uma sequência de ataques ao presidente Lula, tentando ali pegar um embalo nas recentes pesquisas que apontam queda na sua aprovação na presidência da República. Isso se dá porque, entre outras coisas, Lula segue extremamente competitivo, segundo as mesmas pesquisas de intenção de votos, mesmo com essa diminuição de popularidade. A tentativa de miná-lo se dá, no ponto de vista eleitoral, para garantir que o nome da direita vence em 2026. Aí, a mídia tenta fazer Tarcísio de Freitas concorrer daqui a 2 anos, mas no dia em que gravo este vídeo, Tarcísio negou ser candidato a presidente. Já cansei de explicar o porquê dessa escolha dele por aqui no canal. Ele não vai trocar o praticamente certo, sua reeleição em São Paulo, pelo muito duvidoso, uma disputa contra Lula pela presidência da República. Mas voltando aos ataques contra Lula, tentando mostrá-lo como um presidente fraco, é isso que os ataques tentam fazer com ele. E falo isso sem deixar de entender haver erros na condução política desse governo. Beleza? Mas se tem uma coisa que Lula já cansou de provar em sua vida, é a sua capacidade de resiliência. O que acontece é que a mídia hegemônica sempre teve por hábito cravar a morte política de Lula. Foi assim na ação penal 470, a primeira farsa processual criada para desgastar Lula e o PT. Só para vocês terem uma ideia do que foi aquilo, José Disseu, então deputado federal, foi cassado acusado de esquema de compra de voto dos parlamentares enquanto ele estava na Casa Civil do primeiro mandato do presidente Lula. E o então deputado Roberto Jefferson foi cassado por não provar a acusação que fez contra José Disseu. Isso faz sentido para você? Depois, com a Operação Lava Jato, a mídia colocou outra sentença de morte política sobre Lula. Essa narrativa de que o Lula estava politicamente morto aconteceu várias vezes. Mas acreditem, toda vez ele deu a volta por cima. Depois da sua prisão ilegal em 2018, a grande imprensa não poupou esforços em afirmar que Lula nunca mais teria espaço na política. Mas Lula saiu da prisão em 2019 e em 2022 foi reeleito presidente do Brasil, vencendo no segundo turno uma eleição disputadíssima. O que isso nos mostra? Que a força de Lula vai muito além daquilo que a mídia tenta empurrar para a gente. Vamos lembrar um pouquinho lá do primeiro mandato do Lula, iniciado em 2003. Uma das estratégias da mídia naquela época foi criar um escândalo atrás do outro. Um dos mais conhecidos foi o que eu já mencionei por aqui, o tal do mensalão, que gerou uma queda brutal na popularidade de Lula. A mídia se empolgou e começou a cravar que ele não conseguiria se reeleger, que a sua base de apoio estava se dissolvendo. No entanto, o que aconteceu? Em 2006, Lula quase foi reeleito em primeiro turno, com uma vitória esmagadora no segundo turno daquela eleição. Isso nos mostra que a história de Lula é cheia de altos e baixos, mas ele tem algo que a maioria dos políticos não tem: uma identificação real com parcela significativa do povo brasileiro. Ele sabe como se conectar com as pessoas, sabe da sua importância para os mais pobres, para os trabalhadores e para as periferias. E isso é um trunfo poderoso. Mas é fato que a realidade do Brasil em 2025 não é a mesma de 20 anos atrás, quando Lula foi eleito pela primeira vez.
nem na sociedade, nem no Estado brasileiro, nem nos partidos políticos, muito menos nos congressistas atuais. Por exemplo, o Instituto Quest divulgou pesquisa que mostra uma mudança importante nos anseios da sociedade. O diploma universitário, por exemplo, não é tão desejado hoje como era 20 anos atrás. Essas mudanças alteram em muito o que se espera dos governos. Pode até ser os mesmos anseios no sentido guarda-chuva, tal, melhor condição de vida, evidentemente, moradia, condições de ter uma vida digna, mas no específico mudou muito. Se antes as promessas de desenvolvimento social eram suficientes para convencer o eleitorado, hoje o eleitor tem outras demandas, outras questões e valores também do que querem para o seu presente e futuro. Mas mesmo com o enorme volume de entregas, as dificuldades do atual governo são visíveis. E é aí que, em meu ver, tem havido falhas centrais. Na política. Muita gente tem falado que o governo atual está sem coordenação política. Ou seja, que a Casa Civil não está cumprindo com sua função como deveria. Eu tendo a concordar um pouco com isso. É nítido que Rui Costa não tem conseguido ser o gerente do governo que se esperava dele e que o governo precisa ter. Qualquer olhar mais atento percebe que os ministérios do governo Lula, enfim, agem como se cada um fosse seu próprio governo. E essa característica, diante desse Congresso Nacional que temos e diante do acirramento eleitoral que temos na sociedade, causa muitos problemas. É evidente que nem todos os problemas não são oriundos desse problema da Casa Civil, mas causa muitos problemas. Os parlamentares do Centrão, que já estão hipertrofiados de poder, crescem demais nesse cenário. Além do que, o perfil dos parlamentares, no sentido das relações políticas, também foi algo que mudou muito nos últimos anos. Eles têm mais força do que nunca, e isso dificulta a governabilidade, porque o jogo ficou mais sujo. Antes bastava a divisão de poder nos espaços governamentais. Agora, não mais. Garantir a governabilidade no sentido amplo da palavra ficou mais complexo. Mesmo assim, Lula tem conseguido, em boa medida, jogar esse jogo. E se esse governo tivesse bem coordenado, a vida nessa relação com o Congresso Nacional seria outra. Ainda dura e difícil, mas bem diferente do que estamos vendo agora. E para piorar, é nítida a presença do chamado fogo amigo. E esse fogo amigo passa pela sucessão do Lula. Ou é motivado por, melhor dizendo, pela sucessão do Lula. Que às vezes dá sinais de que irá para a reeleição em 2026. Às vezes, e aí muito mais internamente, de que não pode ir. E não custa a gente lembrar que fogo amigo, infelizmente, é uma marca dos governos liderados pelo PT. Foi assim nos dois primeiros de Lula e nos de Dilma Rousseff. Daí a imprensa hegemônica e alguns setores da política fazem a festa. A sucessão está se desenhando, tendo atualmente o nome de Fernando Haddad como mais cotado. E quando eu falo sucessão, eu não falo necessariamente em 26, eu falo para depois do Lula, para o pós-Lula. O atual ministro da Fazenda tem sido visto como uma espécie de herdeiro político de Lula. Uma figura com boa capacidade técnica, boa capacidade política dentro da sua especificidade, enfim. Mas se a gente observar os últimos vazamentos de informações, a boa e velha fofoca, fica claro que há muita gente jogando contra, tentando fragilizar o Fernando Haddad, lhe impondo inclusive responsabilidades que não são necessariamente dele, para abrir espaço para suas próprias ambições. Pessoal, gente, eu não vou detalhar mais nada, porque não tenho provas materiais do que eu poderia afirmar aqui para vocês, tá? Mas eu juntei coisas que eu vi aqui e ali, e outras que eu li e ouvi na mídia, enfim. É um raciocínio que eu tenho, mas eu não vou verbalizar isso. E alguém pode dizer, tá fugindo da raia, não tem nada, tá com migué. Não. É compromisso ético com o informar, porque isso aqui está se tratando não de uma opinião, mas de uma informação. E como eu não tenho uma prova objetiva para dar essa informação, eu não darei. Tá? Por isso que eu não vou entrar mais
nessa seara desse jogo do fogo amigo, que tem muita coisa aí, inclusive envolvendo até a carta do Cacai, para além do Cacai, tá? Mas voltando, mas o central, pessoal, e apontei isso aqui em nossa última live aqui no canal, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, aos domingos sempre tem live aqui, um domingo aberto para todo mundo, outro domingo exclusivos para os membros aqui do blog do Cadu Amaral. É que ainda estamos há muito tempo, temos ainda muito tempo até as eleições de 2026, muita água vai rolar. Então essas tentativas de enfraquecer o governo e os ataques à imagem do Lula são, na verdade, tentativas de preparar terreno para 2026, que não terá Bolsonaro na disputa. E agora há quem tente, inclusive, fazer Lula desistir. Isso por parte da imprensa. O fogo amigo interno é pensando no pós-Lula. E aí que entra outro ponto importante, que ninguém que acompanha minimamente a política pode deixar de reconhecer, e é o central e é o motivo desse comentário aqui. A força de resiliência política do presidente Lula. Ele tem uma história que é única no Brasil, marcada pela superação, pela luta e principalmente pela conexão com o povo brasileiro. Isso não é só uma questão de política, é uma questão de identidade. Lula disputa eleições presidenciais no Brasil, direta ou indiretamente, desde 1989. Em todas, ou venceu ou ficou em segundo lugar. Lula já passou por tantas adversidades, foi jogado no fundo do poço várias vezes, mas sempre se levantou. Ele tem uma identidade com os trabalhadores, com os mais pobres, com a classe média que viu suas vidas melhorarem em seus governos, apesar de muitos o negarem por se sentirem já da classe dominante. Lula não é só um político, é um símbolo de resiliência e luta, assim como é o povo brasileiro, principalmente o da geração de Lula. E essa é uma razão pela qual ele ainda é tão relevante politicamente para o Brasil, mesmo com todos os ataques que recebe. Lula é uma figura que já superou a morte política várias vezes e deverá superar esse momento de agora, até pelo tempo que nós temos até o período eleitoral. Então, se você está aperreado ou eufórico por causa dos últimos dias, menos. Respire. Está gastando energia à toa.